Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. O tema da mensagem é buscando uma vida de poder. Você pode repetir comigo? Buscando uma vida de poder. E eu quero te dar o ambiente, o contexto de tudo isso que eu quero falar nessa manhã. Meus irmãos, o grande problema que nós temos hoje não é que a gente se satisfaz rápido, é que a gente se satisfaz com muito pouco. Eu quero perguntar para você nessa manhã, honestamente, o que você espera de Deus na sua vida. Eu quero te perguntar nessa manhã, honestamente, o quanto de Deus você quer experimentar. Eu quero te perguntar nessa manhã, até onde você quer ir em Deus. Durante a minha caminhada cristã, eu comecei tocando no ministério de louvor, eu toquei durante muitos anos. Eu gostava dos cultos, dificilmente eu faltava era um crente responsável com as minhas obrigações na igreja. Sempre entendi que honrar o Senhor com meus bens era prioridade, algo que aprendi desde o berço da minha família. Mas eu me lembro que um dia eu perguntei: Senhor, tem algo mais? Senhor, tem algo mais? Eu gosto de ir na igreja, Senhor, eu gosto de cantar os cânticos, mas tem algo mais? E eu senti que a minha vida estava faltando algo, estava seca, precisava de algo diferente, eu precisava experimentar aquilo que eu comecei a ler sobre os avivalistas do passado. As pessoas falavam que ouviam Deus e que existia poder do Espírito Santo. Eu sei que quando Jesus nos encontra, muitas das coisas que nós fazíamos, Ele vai nos restaurando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos libertando, nos transformando. Eu estava passando por esse processo, mas a minha pergunta era: o que é poder de Deus? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é que eu preciso para viver o que esses homens que eu estou lendo agora viveram? Porque o meu grande problema é que eu não tinha lido o que aqueles homens tinham vivido. E agora que eu li aquilo que aqueles homens tinham vivido, eu desejei querer mais para a minha vida. Existem algumas pessoas que gostam da mensagem da igreja porque ela é ética, ela é correta, ela é moral, ela é cívica, ela é boa para criar os meus filhos, ela é boa para sustentar meu casamento. Mas nessa manhã eu quero te dizer que existe mais. Nesta manhã eu quero te dizer que existe mais em seguir Jesus Cristo de Nazaré. Que o Espírito Santo, ele não é só um bom conselheiro. O Espírito Santo é poder de Deus. E a gente pode viver um sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Conheço algumas pessoas que visitam a nossa igreja e que gostam de conversar comigo. Talvez porque eu seja uma pessoa que leia, talvez porque eu seja advogado, talvez porque a gente gosta de conversar sobre política. A gente se junta, eu, Rafael, Egmar e tantos outros aí, a gente bate papo 3, 4 horas. É bom a gente ser culturalmente alimentado, é bom a gente estar, mas existe mais. E se a gente vem para a igreja, a gente precisa querer mais. Existe uma vida de poder que você pode experimentar. Existe um sobrenatural de Deus para a sua vida. E o que seria de nós sem Ele? O que seria de nós sem Ele? E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Existe mais de Deus, mais do que você pode imaginar. E se você tiver fome, e se você tiver sede, Ele vai te dar. E você precisa desejar. Algumas lutas que você tem, você não venceu por causa de falta de poder. E não é poder para julgar ou subjugar, é poder para experimentar a ação de Deus na sua vida. Existe um livretinho bem pequenininho de A.W. Tozer chamado 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Me lembro que quando o avivamento começou na minha vida, eu peguei aquele livretinho,
Detonei ele, acho que uns 25 minutos. E eu fiquei pensando, se o que esse homem disse aqui é verdade, eu estou ainda na superfície da minha caminhada cristã. E ontem, irmãos, eu passei horas assistindo a reunião daqueles que estavam lá nos estádios em São Paulo e em Brasília. Eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de boas histórias, mas está aqui minha esposa e meus filhos. Eu chorava o tempo inteiro, porque uma coisa é você ver o poder de Deus se manifestando e transformando vidas, e eu quero viver esse poder, eu quero experimentar esse poder. Eu não sei, hoje eu quero que você esteja preparado, porque eu não sei como esse culto vai terminar. Mas se você gosta de estar nesta igreja, se você gosta das músicas, das pregações, do que fazemos aqui, acredite, tudo isso aqui só tem sentido porque tem poder de Deus operando. Pessoas chegam deprimidas aqui neste lugar e a paz invade o coração delas e nenhuma palavra foi dada. Toda vez que subimos aqui com o ministério de louvor, a única coisa que eu declaro é que nós não sabemos fazer. Subamos na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque nós não seremos uma brother que vai ter um show legal. Nós não seremos um clube que só simplesmente ensinaremos algo culto ou algo que você vai sair daqui com mais instrução. Não, nós queremos a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E eu queria que você abrisse o seu coração. Talvez você está nos visitando hoje, é a primeira vez que você vem numa igreja. Mas deixa eu te dizer, você não precisa entender tudo o que eu digo. O Espírito Santo que está aqui vai falar com você. Amém? Então vamos ler um texto, Gênesis 26, versículo 17, que diz assim: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Você vai pegar várias versões aí. E os filisteus taparam, e os filisteus cobriram, e os filisteus entulharam esses poços. Mas na verdade é que o contexto dessa história é que Isaque, filho de Abraão, um dos patriarcas, ele teve que sair de um lugar, porque ele estava sendo perseguido. E quando ele estava numa determinada situação, ele percebeu que faltava algo muito importante. Ele percebeu que ele estava enfrentando uma grande dificuldade. Não era só um problema de encontrar um lugar melhor, mais confortável, mais luxuoso. Não era uma questão dele ter só mais um acessório para a casa dele, não. A chave dessa história aqui é que algo urgente estava acontecendo, algo absolutamente essencial estava faltando. Se Isaque não encontrasse água, ele e seu povo morreria. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Os suprimentos deles tinham terminado. Ou ele encontrava água naquele deserto, ou todo o povo morreria. É uma situação emergencial. Compreendendo que o tempo era urgente, ele precisava arrumar uma solução. Se ele não encontrasse água, não importasse o que ele encontrasse, tudo ele perderia, porque ele morreria. E às vezes eu percebo que essa talvez seja a urgência dos nossos tempos de hoje. Existe uma urgência de nós encontrarmos algo específico, como Isaque precisava encontrar algo. Nós precisamos ir atrás disso, não temos mais reservas para algumas coisas que nós estamos vivendo. É tempo e necessidade e hora de termos uma vida de poder e sermos cheios do Espírito Santo. Algumas vezes a gente não precisa de pequenos ajustes. Algumas vezes a gente precisa de um transplante de coração. Algumas vezes a gente não precisa de algo novo somente. A gente precisa daquilo que é essencial. Porque se tudo que nós conseguirmos, não conseguirmos o que é essencial, tudo o que conseguirmos se perderá.
Agora você precisa perceber o que o Isaac fez. A Bíblia diz que ele era uma situação emergencial, e ele então pensou: os poços de meu pai. Abraão abriu poços e ele bebeu água lá. Então ele perguntou: onde é que estão os poços de meu pai? Alguém aqui lembra onde é que é os poços de meu pai? Nós temos que beber água. Então o povo achou os poços. Mas o que aconteceu quando eles encontraram os poços? Não tinha? Tinha água sim, mas eles estavam entulhados, eles estavam fechados. E aqui que você precisa entender a analogia que eu quero te dar. A Bíblia diz que os poços foram fechados pelos filisteus. Os filisteus são os maiores inimigos do povo de Deus no período veterotestamentário. Os filisteus são os maiores inimigos de Deus no período do Velho Testamento. Basta você lembrar de Golias, o filisteu mais famoso. Então, quando Isaac chega, os poços estão tapados. Agora observe que Isaac, ele não tentou abrir novos poços. Isaac, ele não tentou buscar novos métodos. Isaac não tentou encontrar algo em outro lugar. Simplesmente ele lembrou que o que o pai dele tinha feito no passado, se ele fizesse agora, poderia resolver. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Isaac sabia que ele não podia ignorar a sabedoria do passado, a sabedoria dos anciãos, a sabedoria do seu pai. E hoje, na igreja, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos voltar a beber da água do Espírito Santo. É um tempo de um cristianismo sem poder, mas a gente precisa retornar a isso, porque Deus quer nos dar. Quantos estão entendendo? Diga amém. E se você entender a história da igreja, toda vez que a igreja quer viver algo genuíno e novo, ela precisa não olhar para frente, mas olhar para trás. Porque no reino de Deus, Deus quer nos mostrar como Ele opera. E nós temos um histórico de 2000 anos da igreja. Em tempo de igrejas mortas, em tempo de pessoas sem o Espírito Santo, olhemos para trás e vamos observar o que os nossos pais do passado fizeram. Toda vez que uma igreja recebe algo novo de Deus, ela retorna para Atos capítulo 2. Uma vez uma senhora chegou para Billy Graham e disse assim: pastor, eu tenho tanta saudade da igreja de 10 anos atrás. Aí Billy Graham olhou para ela e disse assim: minha irmã, eu tenho tanta saudade da igreja de 2000 anos atrás. Lógico que nós não seremos a igreja daquele tempo, semelhante a ela, não na questão estrutural, mas nós precisamos ser semelhantes a ela, com a vida de Deus que existia dentro dela. E sempre que avivamento começa, ele começa quando a gente começa a fazer o que provocou os avivamentos no passado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Isaac volta para os velhos poços do seu pai, descobre que estão fechados, descobre que os filisteus taparam, entulharam aqueles poços. Existia um obstáculo agora, ali tinha água, só estava entulhada. Os filisteus jogaram lixo e impediram de Isaac beber daquela água com seu povo. Então nós precisamos hoje de aprender a tirar esses entulhos. A gente precisa agora aprender a destapar esses poços. A gente precisa aprender a cavar e retirar o lixo que impede da água jorrar. Diga, existe algo. Diga, existe água. A gente só precisa tirar o lixo do poço. Os filisteus taparam, os inimigos do povo de Deus taparam, mas agora nós vamos tirá-los. Tem muito entulho que está impedindo da gente viver o sobrenatural de Deus. E nós precisamos não agora olhar para frente, mas olhar para trás e ver o que os nossos pais fizeram, ver o que a igreja primitiva fez, e então experimentar
uma vida de poder. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O apóstolo Paulo chegou para o seu pupilo Timóteo, em 2 Timóteo 3:1, e disse assim: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quase posso ouvir Timóteo perguntando: e aí, Paulo, o que eu devo fazer? 2 Timóteo 3,14, Paulo responde: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você já aprendeu. Não tente fazer nada novo, não tente inventar a roda, permaneça. E eu começo a me lembrar agora que talvez os últimos grandes avivamentos, não sei se você já estudou sobre eles, na Inglaterra, no Reino Unido, África, China, na Ásia, em Manchúria, todos eles são muito parecidos. Ontem no Descende, que se chama envio, no envio daqueles jovens, existia uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que a igreja quer viver algo novo, ela não inventa, ela redescobre, amém? Diga: toda vez que a igreja quer viver algo novo, ela não inventa, ela redescobre. Ela vai ao passado e pergunta o que os nossos pais fizeram, porque não é tempo de coisas novas, mas é tempo de relembrar das coisas esquecidas que foram desprezadas. Eu não sei o que fizeram, não sei o que eu fiz, não sei o que nós fizemos, mas nós retiramos um pouco do poder, ou talvez muito do poder, que precisamos viver como igreja. Talvez a gente tenha tirado a palavra pecado e inferno dos púlpitos, tanto que ninguém tem mais temor do Senhor. Talvez a gente acredita que uma boa igreja é aquela que tem uma boa tocada, uma boa música. Talvez a gente botou tanta fé na estrutura que esqueceu a essência. Eu não sei onde nós erramos, mas não é tempo de abrir novos poços, é tempo de desentulhar os poços que já jorram água e só não estão saindo porque os filisteus taparam. E eu quero nessa manhã te dar pelo menos 4 entulhos que nós precisamos tirar desses poços. Eu quero nessa manhã, junto com você, pegar uma pá e desentulhar esses poços, porque lá dentro tem água viva, lá dentro tem poder de Deus, lá dentro tem intimidade com o Espírito Santo. E se você pegar a tua pá e a tua enxada comigo nessa manhã, você vai ver água jorrar até o final desse culto. Nós precisamos buscar uma vida de poder. E o primeiro entulho, a primeira obra dos filisteus para acabar com a água da vida do Espírito Santo em nossas vidas foi lançar um descrédito à palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é infalível, perfeita, corretamente inspirada em cada detalhe. Ela é a maior autoridade sobre ela mesma. A Bíblia é a revelação de quem Deus é. Gosto muito dos puritanos quando eles dizem que a Bíblia se lida com interesse, se lida com reverência. É como se você pudesse estar experimentando o próprio hálito de Deus. Mas os filisteus trabalharam, o mundo trabalhou, as filosofias competidoras desse mundo trabalharam para a gente negar a palavra. Os entulhadores de poços desses tempos, eles nos faz gostar de partes da Bíblia e querem nos desacreditar dos milagres que estão escritos nela. Se disséssemos numa faculdade que o mar vermelho se abriu, se disséssemos que homens receberam visões, homens foram ressuscitados, se disséssemos que Machado flutuou, se disséssemos dos milagres que aconteceram, seríamos ridicularizados, porque é isso que eles querem fazer. Tudo que não se adapta a esse sistema de filosofia moderno precisa ser descartado, e eles estão tentando fazer isso com a palavra de Deus. E os filisteus trabalharam tão bem
tão bem, que alguns de nós deixamos de fazer da Bíblia um absoluto, deixamos de acreditar em todos os pontos bíblicos. Vance Runner disse o seguinte: ou a Bíblia é absoluta, ou ela é obsoleta. E eu concordo com ele, porque se uma parte da Bíblia não é verdade, o que poderemos dizer que é verdade então? Mas os entulhadores de poços fizeram isso. Eles quiseram dizer que a Bíblia não é sabedoria. Mas, meus irmãos, não há como impedir do Espírito Santo de Deus testificar no meu coração o texto de 1 Coríntios 1:20, onde o apóstolo Paulo chega aos eruditos, chega aos filósofos, chega aos epicureus, chega aos grandes pensadores daquele tempo e diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O apóstolo Paulo chega e pergunta assim: ei erudito, ei questionador, me pergunte ou me responda, qual é o propósito da vida? De onde você veio? Para onde você vai? O apóstolo Paulo está lançando os sábios a uma pergunta: vocês conhecem a origem de todas as coisas? O que você vê aqui é um homem que está preso ao que Deus diz. E parece que os filisteus, eles taparam tanto os poços do avivamento, que nós olhamos a Bíblia com um pouco de descrédito nesse tempo. Talvez porque ela seja afirmativa demais, mas tire a afirmação bíblica e então perdemos o Evangelho. Tire a diretiva, a palavra diretiva de Deus, e nós perdemos o que ela diz. Sim, a Bíblia é diretiva, só existe um caminho para Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia é diretiva, sim, quem não se arrepender não vai ter os seus pecados perdoados, então não vai ter a nova vida em Cristo. Sim, a Bíblia é diretiva, ela diz que você precisa viver com uma só mulher. A Bíblia diz que você tem que cuidar dos seus filhos mais do que cuidasse de qualquer outra pessoa. Sim, a Bíblia é diretiva, e se nós tirarmos isso dela, nós perdemos o Evangelho. Mas os filisteus taparam esse buraco. Alguns estão discutindo se você é calvinista, se você é arminianista, se você acredita da predestinação, se a igreja sobe ou fica no período da grande... Irmãos, tudo isso é importante, mas não tem valor em tempos de crise. Porque em tempos de crise, a gente precisa da água, senão a gente morre. Em tempos de crise, não dá para pensar em coisas superficiais. Tudo se perde quando nós perdemos a autoridade da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus faz parte do conteúdo das nossas palavras, tudo muda. Minha esposa é psicóloga, eu sou advogado, eu amo a ciência. Eu acho extraordinário a cultura, e como é bom ter conhecimento. Mas a igreja não precisa de psicanálise nos domingos. A igreja não precisa de coach nos domingos. A igreja não precisa de sensacionalismo no domingo. A igreja precisa de sermões proféticos, que prepare o povo de Deus para o grande julgamento do Senhor. A igreja precisa da loucura da pregação da palavra de Deus. A igreja precisa de um cristianismo puro e simples, mas cheio de poder. Isso não é ensinar entretenimento, mas é proclamar a verdade. Somos cristãos e não humanistas. Ontem eu falei algo para uma pessoa e ela não entendeu, e depois eu tive que explicar melhor. Meus irmãos, eu fico tão triste quando alguém que gosta ou gosta de vir aqui na nossa igreja diz: pastor, que palavra boa. Nossa, que palavra interessante, culta. Mas quando a gente vai falar sobre o poder de Deus, pecado, quando a gente vai falar sobre Jesus Cristo crucificado, Ele levanta e vai embora. Sabe por quê? Porque se você quer cultura, vai para a faculdade. Se você quer entretenimento, vai na Broadway.
Mas se você quer poder de Deus, uma igreja séria vai te dar. Então a gente precisa tirar esse lixo. O povo foi destruído por causa da falta de conhecimento. O mundo valoriza a novidade. É um filme novo, é uma série nova. Mas esse livro é um livro com mais de 4.000 anos. Deus não tem nada novo para você, a não ser tornar novo a redescoberta do que está escrito. Então nós precisamos caminhar. Precisamos tirar esse entulho. Precisamos de uma palavra que chegue à mente, mas também que chegue ao coração. Nós precisamos de uma palavra que toque. Nós precisamos de uma palavra de poder. Precisamos tirar esse entulho. Precisamos arrancar esse entulho. Precisamos limpar os poços. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O segundo entulho que os filisteus colocaram nos poços do avivamento, nos poços de uma vida com poder, é que eles também começaram a ensinar que o homem não peca e que arrependimento não é necessário. Uma vez eu estava numa mesa com vários médicos, com vários doutores, isso foi mais ou menos há uns 10 anos atrás, com vários profissionais, era uma mesa muito grande, era uma festa muito linda. E nós estávamos, como eles sabiam que eu era pastor, mas nesse tempo eu era um advogado muito conectado a eles, nós começamos a conversar sobre Deus. Deus assim, Deus isso, Deus é maravilhoso, e um começou a contar a experiência, e outro começou a falar sobre outra coisa, e tal, o Deus não sei o que, aí falaram dos deuses nórdicos, deuses gregos, e foram falar sobre tantos deuses, foram falar sobre deuses africanos, e tá, aí quando perguntaram para mim, e o que você pode dizer, pastor, sobre o seu Deus? Eu já sabia onde eles queriam chegar. O meu Deus se fez carne, se tornou menino e morreu numa cruz para perdoar os meus pecados e o de vocês, e quem não acreditar que Ele é o Senhor, está perdido. Houve um silêncio na mesa, um sorriso amarelo, e mudaram de assunto. Porque é muito fácil você falar de um Deus que não te pede nada. É muito fácil você falar de um Deus que acha que quer trabalhar ao seu favor. O Deus da Bíblia, a primeira coisa que Ele nos ensina é que nós fomos apartados dEle por causa do nosso pecado. Mas falar de pecado hoje para o homem moderno é um insulto. Porque ele é educado demais, porque ele é formado, porque nós estamos no século 21, porque ninguém erra mais nessa vida. Nós não somos mais uma sociedade de descivilizados, não, nós não somos mais bárbaros, não, nós somos o povo que pensa. E se nós falarmos que um homem precisa se arrepender dos seus pecados, a gente está agredindo a moral dele. Mas os filisteus fizeram um bom trabalho. Eles fizeram um trabalho tão bom que as pessoas acham, porque estende a mão, cuida de alguém, não furtam nada, ou, sabe, vivem uma vida digna, eles não precisam se arrepender. E é por isso que falta uma vida de poder, porque sem arrependimento, sem homens agonizando, sem mulheres agonizando sobre a convicção dos pecados deles, nós não temos poder de Deus. A gente se civilizou demais. E se você chegar para alguém e disser assim, você errou, você está em pecado, é uma agressão. Alguns de vocês jamais pararam e meditaram num dos textos mais chocantes para mim, escritos pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem que teve mais intimidade com Deus da Bíblia para mim. Ele diz assim, em Romanos 7, 18 e 24: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O homem que escreveu o que escreveu, que viveu o que viveu, que sofreu o que sofreu, e que se sacrificou como se sacrificou,
como é que ele tem coragem de dizer que nele não habita bem algum? Aí ele termina, versículo 24, dizendo assim: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diga, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma expressão esquisita para o nosso português, mas deixa eu te explicar o que isso significa. O apóstolo Paulo está falando assim, no corpo dele existe tanto pecado, ele é tão ruim, que ele está citando aqui uma das maiores punições que existia lá no tempo romano. Se alguém matasse uma pessoa, algumas vezes, a pena dele era ser amarrado ao cadáver dessa pessoa que ele matou, e deixar que a morte que chegou no corpo daquela pessoa chegasse até ele. Você consegue imaginar isso? A partir do momento que você começa a apodrecer, toxinas, vermes, doenças, então uma pessoa era amarrada à pessoa que ela matou. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo assim, o quão mau um homem é, que é capaz de matar o outro só em estar do lado dele. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, eu sou assim. Mas não, os filisteus fizeram um bom trabalho. Eles tiraram da igreja a necessidade de se arrepender. Eles tiraram da igreja a necessidade de nós nos dobrarmos e falarmos: Senhor, quão miserável eu sou, perdoa os meus pecados, livra-me do mal, me faça resistir à tentação. Na igreja em que eu cresci, ninguém pecava. As famílias eram perfeitas. Todo mundo sorria no culto de domingo, doutor. Ninguém tinha problema na criação de filhos, ninguém traía a esposa, ninguém traía, sabe, todo mundo era perfeito. Mas você sabe o que acontece no lugar quando vem um avivamento? Antes do povo gritar e pular de alegria, ele se dobra e chora de arrependimento. Mas os filisteus fizeram um bom trabalho. Eles taparam, entulharam os poços do avivamento com o lixo da não necessidade de arrependimento. Mas eles taparam ainda mais. Eles acabaram com o cristianismo. Os filisteus conseguiram levantar um cristianismo sem Cristo. Os filisteus, eles começaram a ensinar que aqueles que servem a Jesus não precisam ser igual a Ele. Que inclusive a gente basta crer que Jesus Cristo é o Senhor e não mudar em nada na nossa vida, ou apenas só levantar a mão, ou fazer uma simbologia de aceitação, que está tudo resolvido. Porque tem muita gente que se diz cristão, mas as suas atitudes não são nada semelhantes à do Cristo. Eu já te disse isso uma vez e repito: se Bruce Lee fosse o seu mestre, você seria faixa preta em artes marciais. Se Pelé fosse o seu mestre, você seria um jogador de futebol. Se Michael Jordan te treinaria, ele treinaria para você ser bom em basquete. Mas se Jesus é o seu mestre, como você tem que ser? O que você busca no cristianismo que não seja Cristo? O muito que você não entende da Bíblia, ou muito talvez o que eu não entendo, é porque eu não compreendi ainda e não li a Bíblia para encontrar a Cristo. Porque a Bíblia não é um livro de histórias desconectadas. A Bíblia, na verdade, é o livro de história de um homem, Jesus Cristo de Nazaré. Mas os filisteus, eles fizeram um bom trabalho, dizendo que a gente pode ser cristão sem conhecer Cristo. Certa vez, num culto de jovens, alguns anos atrás, eu entreguei uma folha com um lápis para cada um, e fiz uma brincadeira: você não sai aqui desse lugar enquanto você não preencher esses dois lados
com aquilo que você conhece sobre Jesus Cristo de Nazaré. Foi uma situação extremamente desconfortável para muitos. Porque você não é cristão porque frequenta a igreja, você só é cristão porque Jesus Cristo entrou na tua vida. E se Ele entrou, é porque o que estava dentro não estava bom. E o que estava dentro tem que sair. E o que tem dentro agora tem que ser parecido com Ele. Não cabe dois homens dentro de um só lugar. É por isso que João Batista diz que ele cresça e eu diminua. É por isso que o apóstolo Paulo diz que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que não dá para ficar levantando a mão, lendo a Bíblia e ir para a igreja e continuar com a mesma vida do jeito que era antes de encontrar a Cristo. É por isso que nossas conversas, pelo menos 50% delas tem que ser do Filho de Deus. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2:1 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O cristianismo é inegociável, ou ele é sobre Cristo, ou ele não é sobre nada. Ah, pastor, mas Jesus, ele é meio assim, difícil de conversar em alguns lugares. Pois é, você tem que ler a Bíblia, ele é loucura. Ele é loucura, Jesus Cristo é loucura. Porque o melhor de todos os homens, sem ele, é o pior dos pecadores. E o pior dos pecadores, com ele, é um santo que vai desfrutar do reino dos céus. Se nós vivemos um cristianismo sem Cristo, nós estamos perdidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu dinheiro, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu cultura, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu paz, não. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz pelos nossos pecados e perdoados por Ele. Podemos perdoar, viver em paz, viver em arrependimento e crescer na graça do nosso Senhor. Mas os filisteus taparam um poço. E tem gente que está há anos na igreja e vive uma vida sem Cristo. Mas os filisteus fizeram ainda algo pior. Eles pegaram um baita de um entulho e apagaram o fogo do Espírito Santo dentro das igrejas. E acabaram com uma vida de poder. Os filisteus, eles foram muito inteligentes. Porque eles retiraram a possibilidade totalmente do avivamento, da mudança, do poder de Deus. Porque uma vida de poder é um derramar poderoso do Espírito Santo em nossas vidas. Os entulhadores de poços, eles dizem assim: olha, o Espírito Santo é uma histeria, é um descontrole emocional. Quantos estão aqui, diga amém. É um descontrole emocional. Na verdade, eles afirmam que é uma histeria em massa. Eles dizem assim: cuidado com esse povo entusiasmado demais. Esse Espírito Santo é só para gente de baixa renda. Esse Espírito Santo é só para gente que não é muito inteligente, porque ele não é para pessoas cultas e equilibradas. Ah, os filisteus fizeram um trabalho muito bom. Eles retiraram o Espírito Santo, porque eles alegam que é uma meninice, que é infantil esse cristianismo. Ele diz que é descontrole emocional, por não concordarem com o batismo no Espírito. Eles revestiram a igreja só de conhecimento, só de verdades que não viram virtudes. Nós somos o povo que fala bem, mas que vive mal, porque nos falta poder. Aí eles afirmam: foi um evento só lá em Atos 2.
Eles afirmam, foi só lá que aconteceu. Eles afirmam que não tem mais. Não é surpresa que a gente não vive uma vida com poder. Uma pessoa, no mestrado de teologia, ele chegou para mim e disse assim: Ricardo, afinal de contas, você é o quê? Ele foi me visitar, e quando ele viu na minha biblioteca, a teologia que eu estudo é a teologia reformada. Mas ele perguntou assim: mas como é que você está na igreja que acredita nos dons do Espírito Santo? Eu digo: qual o problema? Disse: mas não estou entendendo, Ricardo. Eu digo: deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou de uma família onde meu pai quase foi padre. Usou batina, não foi, pai? Graças a Deus ele conheceu minha mãe, me escapei. Minha mãe é de uma família que do lado da minha avó é a Assembleia de Deus, e do lado do meu avô era Deus e Amor. Tu está sentindo aí a pressão? Mas aí Jesus pegou meu pai e minha mãe e a gente se converteu e foi para a igreja batista. E ficamos na igreja batista, eu pelo menos acho que até os meus 26 anos. E de lá para cá, eu sou chapadinho no Espírito Santo, pastor de uma igreja pentecostal. Aí o cara pergunta para mim: Ricardo, quem você é? Eu digo: eu sou um cristão que quer tudo. Eu quero o poder de evangelismo das Assembleias de Deus. Eu quero a atitude de oração, temor e respeito da Deus é Amor. Eu quero a organização financeira. Eu quero a organização de missões como os batistas têm. Eu quero a teologia linda e maravilhosa. Eu esqueci, do lado do meu pai, por lado de lá é os presbiterianos. Eu quero a teologia reformada dos presbiterianos. Não, eu quero é o evangelho todo. Eu quero é Cristo. E eu quero o poder do Espírito Santo, que pega tudo isso e incendeia. Mas os filisteus não. Eles dizem: não, cuidado, igreja, você não pode dar muita, porque desestabiliza você. Cuidado com essas pessoas que ficam tremendo. Irmãos, eu tenho medo de quem está morto. Eu prefiro conter um fanático do que esquentar um defunto. Eu prefiro conter alguém que diz assim: pastor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu vi anjo, eu vi arcanjo, eu vi querubim. Eu prefiro alguém do que alguém que fica sentado na igreja e fica pulindo as minhas palavras para saber se elas estão no rumo certo. Eu quero alguém que no final do discurso, no final da Bíblia, no final do culto, no final de tudo que ele está fazendo, ele queira ser tocado por um avivamento, ele queira experimentar Deus na terra. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quantos anos você já viveu, e nem sei quantos anos você viverá, mas se não chegou, vai chegar uma necessidade de mais. Você vai abrir a sua Bíblia e vai dizer: eu quero mais. Você vai ler um livro de histórias da igreja e vai dizer: eu quero isso. Você vai cantar uma canção e você vai dizer: eu quero isso. Nós começamos a cantar uma canção que diz assim: a atmosfera já mudou. Eu quero saber se a atmosfera mudou na sua vida mesmo. Me perguntam várias vezes: Ricardo, como é que você sabe que você vai pregar? Eu digo: eu acredito que Deus me falou que eu vou pregar. Porque eu não subo aqui se eu não acreditar que Deus falou comigo. E como é que é esse negócio de Deus falar? Ô irmão, é tão difícil explicar como é que Coca-Cola é gostoso. Vá tomar. Vá comprar. Vá pagar o preço. Um livro que eu li uma vez sobre processos científicos. Depois do cara escrever coisas extraordinárias sobre o sol, eu nunca tinha visto uma pessoa descrever um sol tão lindo daquele jeito. Mas na verdade ele estava provocando. E ele disse assim: depois de quase meia hora eu acabei o meu diálogo com o cego. E ele não entendeu absolutamente nada. Então, ao meio-dia eu peguei aquele mesmo cego
Coloquei ele no sol do meio-dia durante 30 minutos. E eu perguntei: você sabe o que é o sol? Ele disse: mais ou menos. Mas é quente pra caramba. É mais ou menos isso. Você não vai saber nada, tudo sobre o Espírito Santo, mas não pode ficar sem saber nada. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Não há como falar de Deus, não há como falar de Jesus, não há como falar do Espírito Santo em estabilidade de emoções. A Bíblia diz: é melhor uma frase de uma maneira que você entenda do que um discurso em outras línguas. Não seja porque eu não falo em línguas aqui no púlpito que eu não tenho esse dom. Não seja porque às vezes eu me comporto de uma maneira que eu não acredito no sobrenatural. Esse aqui é assunto entre eu e Deus. Se tivesse alguém que traduzisse aqui, possivelmente eu estaria falando em línguas aqui, como a Bíblia diz. Ou o Espírito Santo nos moveria para isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. A pergunta não é o que parece. A pergunta é: você já experimentou do Espírito Santo? Porque a temperatura de uma igreja não depende da temperatura do seu pastor. A pergunta é: você já experimentou dele? Atos capítulo 2. Perceba, e eu quero terminar. Perceba, tenta visualizar o que eu vou ler para você. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eu estou imaginando vocês agora pensando isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Olha para mim aqui. Todas as nações da terra visitavam Jerusalém no dia de Pentecostes. E eles ouviram na própria língua materna deles. Atônicos e maravilhados, eles perguntaram: acaso são os galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Versículo 12. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns para os outros: o que é isso? Fala para a pessoa dela: o que é isso? Diga para ele: o que é isso? E outras versões dizem assim: o que significa isso? Isso significa que o Espírito Santo chegou naquele lugar. Isso significa que todo mundo naquele lugar começou a entender. Irmãos, olha para mim aqui. 120 pessoas mudaram o mundo, viraram o mundo de cabeça para baixo. Paulo tocou vários continentes. O que muda o mundo, o que vai transformar a sua vida, o que vai transformar a sua família, não é críticas, não é tolerância, não é dinheiro, não é estrutura, não é discurso, não é boa música. O que vai nos transformar são vidas inflamadas pelo poder do Espírito Santo. O mundo só vai ser transformado pela combinação de sabedoria e fogo.
o mundo ficou transtornado. Não pelo que os discípulos de Jesus fizeram, mas pelo que Jesus fez nos discípulos. Esta é a ordem correta. Deus faz em mim, para depois eu ser capaz de fazer em qualquer pessoa. Isso é o suficiente. Essa é a única esperança da humanidade. Então a pergunta não é o que parece. A minha pergunta é: você possui o Espírito Santo? Ou melhor, o Espírito Santo te possui? Como pastor, eu sei muito bem de algo, meus irmãos. Não é a gente que adere ao cristianismo, mas é Cristo que começa a habitar dentro de nós. Não é você que vai gostar de ser igreja, é você que começa a se tornar igreja. E aos amados visitantes, aqueles que estão vindo da igreja hoje, aqueles que estão me ouvindo pela internet, talvez a grande pergunta é: o que é isso então, pastor? Se eu pudesse explicar a manifestação do Espírito Santo, certamente não seria ela. Mas deixa eu te dizer, todo mundo sabe quando ele está no lugar. Sabe. Sabe porque você sabe que Deus existe. E como é que Deus existe? Eu não sei, mas Ele existe. E como é que você sabe que Ele está aqui? Eu não sei, mas Ele está aqui, tem algo aqui. É mais ou menos assim como Martyn Lloyd-Jones tentou explicar. Ele diz assim: toda vez que uma pessoa tenta me explicar que Deus tocou nela, Deus não tocou. Mas toda vez que alguém chega para mim e diz assim: pastor Martyn, aconteceu um negócio comigo, e eu não sei o que dizer, pastor, eu tenho um monte de pergunta, pastor, eu estou confuso, pastor, acho que eu estou louco, tem um negócio falando dentro de mim. Ele dizer: peraí, senta aqui, meu irmão, que Deus acabou de pousar na sua vida. Porque se eu sei explicar, provavelmente não é Deus, mas quando eu não sei explicar, provavelmente é Ele, porque Ele é muito maior do que eu posso entender. A gente não pode definir, a gente não pode conter, a gente só precisa desejar e querer. E deixa eu te dizer uma coisa: Isaac, ele foi aos poços, os poços estavam fechados, e ele destapou os poços. E depois que ele destapou, não só ele bebeu, mas todo o seu povo. O Espírito Santo está querendo tocar a nossa igreja como Ele nunca tocou. O Espírito Santo quer trazer um renovo para a sua vida. O Espírito Santo quer dar uma paz que excede todo o entendimento. E a paz não é desse mundo. Olha para mim aqui, irmãos. Se Deus quer te dar uma paz que não é desse mundo, como é que é essa paz? Como é que é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é uma paz boa. Vou te dizer como. Ele te dá condições de você pagar todas as dívidas. Pensa numa paz boa. Você já sentiu a paz aí? Tudo quitado? Aleluia. Nossa, que paz. A paz que o mundo dá é a paz que você consegue ter o melhor plano de saúde, você leva para o melhor hospital, para o melhor médico, e o médico então, com toda a sabedoria, com toda a disciplina, com todo o conhecimento, cura seu filho, cura você. A paz que esse mundo dá é aquela que você tanto ama uma pessoa, mas ela também te ama, e então vocês casam. Que coisa boa. Essa é a paz que o mundo dá. Agora, qual é a paz que excede o entendimento? Eu acho que é essa paz que esse mundo precisa hoje. É a paz em meio àquele multidão de contas que você não consegue pagar. É a paz de quando você já tentou de tudo para se curar ou para curar alguém, e você não descobre a doença, ou ela não tem cura. A paz que excede todo o entendimento é a paz que mesmo quando tudo que você tem nessa terra, nada lhe é dado, ainda você está aqui seguro, porque sabe que Jesus Cristo está na sua vida, e que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você.
Irmão, se não for isso que a igreja tem que dar para esse mundo, eu não sei mais o que é. Eu não sei. Eu não sou pastor de gente para ficar rica. Eu não sou pastor para a gente se sentir bem. Deus me chamou para ser pastor de um povo que quer ser cheio do Espírito Santo, de um povo que quer viver o poder de Deus, que quer ter poder do alto, que quer ter uma vida santificada, que quer ter, sabe, relacionamento metafísico, espiritual, extraordinário, sobrenatural com Deus. É um povo que sabe conversar com o Criador do universo. É um povo que não tem medo de impor as mãos e orar pelo doente. Um povo que, tendo a sua profissão, antes de exercê-la, dobra os teus joelhos e crê que Deus vai lhe usar para glorificar a Jesus Cristo de Nazaré pelo poder do Espírito Santo. Eu estou lembrando de algumas coisas aqui, eu preciso lhe contar. São coisas muito pessoais minhas. Me lembro uma vez de ir fazer uma audiência numa capital. Eu acho que era a primeira vez que eu estava indo fazer uma audiência numa capital. Provavelmente na minha cabeça eu ia pegar um advogado muito bom. Era uma ação muito alta. E eu fui com o dono da empresa. E eu me lembro que eu acordei pela manhã, reli o processo, preparei os argumentos, preparei o questionário das perguntas, criei toda a estratégia. E eu me lembro que eu fui tomar banho. Uma coisa que eu me lembro é que era o melhor chuveiro que eu já tomei banho na minha vida. Parecia a cachoeira do Niágara. Ô chuveiro bom, quente e tanta água. E eu me lembro que eu estava ali debaixo daquela água, curtindo aquele chuveiro. E então veio um pensamento na minha cabeça. Que quando pensamentos na minha cabeça vêm na minha cabeça e pensamentos que não são meus, eu tenho que entender que Deus está falando comigo. Então veio um pensamento na minha cabeça que não era meu. E eu me ajoelhei e falei assim: Deus, se o Senhor me ajudar a sair dessa, daí tu imagina como é que era a ação. Eu vou gritar o teu nome dessa cidade até a minha. Não, eu falei desse jeito. Agora tu imagina, né? Começou a audiência, estava tudo perdido, mas perdido mesmo. Irmãos, eu lembrei de um parágrafo que eu li, sabe lá Deus quando, em um livro que eu nem sei o que é, na verdade eu nem sei mais o que é. Eu falei assim: Excelência, era uma juíza bem grandona. Eu nem lembro mais como é que a gente fala, pai. Pela ordem, é? Isso, pela ordem, eu nem lembro mais. Eu falei, pela ordem. Ela diz, o que, doutor? Tipo assim, o senhor está querendo fazer o quê? E os enrolando, né? Você quer me enrolar? Eu falei, não, Excelência, penso eu que... Aí eu falei, não lembro mais nada do que eu disse. Irmãos, a cabeça da juíza fez bem assim, ó. Ela disse assim: o nobre causídico tem razão. Processo arquivado sem o julgamento do mérito. A outra parte ficou louca. E foi uma loucura. E eu aqui. Só que o empresário bateu nas minhas costas assim, economizou uns 200 mil, né? Ele não é lá essa frouxeira também, né? Mas aí, irmão, eu pensei em outra coisa. Eu falei, agora eu prometi. Aí na hora que eu lembrei da promessa, eu digo, glória a Deus, dentro da sala de audiência. O empresário olhou para mim assim e disse, e ele falou desse jeito, não é glória a Deus, é glória a você. E eu digo, glória a Deus, né? E aí ele ligou para uma pessoa e disse assim, olha, o doutor arrebentou. E eu digo, glória a Deus, foi Jesus. Aí ele disse, não, é porque ele está emocionado aqui. Irmão, foi daquela capital até aqui. Aquele homem ouvindo, buzinando, ele não acredita em Deus.
ele ouvindo e buzinando no ouvido dele, que foi o Espírito Santo que me deu aquela sabedoria. E eu poderia te contar tantas outras coisas, mas eu sei que você já viveu isso. E vamos desentulhar esses poços para a gente poder viver isso tudo junto como igreja. Porque essa imperatriz precisa de gente que acredite no poder de Deus.